O macacão é uma peça muito versátil, pois é uma vestimenta que cabe em qualquer lugar, além de te deixar com um look bem interessante. Se você gosta de macacão, é essa peça que você vai ver na aula de hoje. Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo ao canal. Recentemente, eu fiz aqui no canal um macacão para uma amiga. Vou deixar o link desse vídeo na descrição aqui abaixo, caso você queira ver. Esse macacão que eu vou te ensinar hoje é para mim. Provavelmente eu vou usar no ano novo. E nessa aula aqui você vai ver a modelagem e na próxima aula a costura. Se você correr, ainda dá tempo de fazer o seu macacão para o ano novo também. Quero ressaltar que essa não é uma peça muito indicada para quem é super iniciante, porque ela é um pouco mais trabalhada. Então, para fazer essa peça, é bom ter um pouco de conhecimento na costura. E para começar, pegue os moldes da blusa base com a pence e da calça base. Ah, você não tem? Fica tranquilo, aqui no canal eu ensino. Vou deixar os links desses vídeos na descrição aqui abaixo. E agora vamos para a mesa para eu te mostrar como faz. Eu vou utilizar os moldes em tamanho miniatura para ficar mais fácil a visualização. Eu vou começar a modelagem pela blusa na parte da frente. Eu copiei o molde base frente em outro papel com todas as informações que contém aqui na base, deixando um espaço para frente e um espaço para baixo. Eu vou marcar 3 centímetros na linha do ombro a partir do decote. Vou descer 10 centímetros a partir do decote na linha do meio frente. Esse tamanho é opcional, tanto esse quanto esse. Tem que tomar um certo cuidado para o seio não ficar à mostra, a não ser que seja essa a sua intenção. Então, aqui no meu caso, eu queria um decote mais comportado, eu coloquei 10 e depois, na hora que eu fui costurar, ainda dei uns pontinhos aqui para ele não ceder, porque o tecido tende a ceder nessa parte quando ele é cruzado. Então, vou marcar os 10 centímetros, mas aí fica de acordo com o seu gosto. Nessa linha que eu estiquei para fora do molde, eu vou marcar o trespasse que tem da blusa. Aqui pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. No meu ficou com 10 centímetros, mas eu vou marcar aqui com 15. Aí você analisa se você quer esse tamanho que ficou no meu ou maior um pouquinho. Então, aqui já tem no final do papel, já tem os 15 centímetros. Vou tracejar uma linha reta daqui até aqui a marcação do decote. Eu marquei a metade dessa linha tracejada, ou seja, daqui até aqui, marquei o meio e desci 1,5 centímetro. Agora eu vou fazer uma nova linha pegando desse ponto até esse. Essa linha vai ser um pouco curva. Fiz a mesma coisa aqui no decote, desse ponto a esse, dividi ao meio, desci aqui 1,5 centímetro e tracei uma nova linha aqui mais arredondada. Aqui embaixo eu acho que eu falei 1,5 centímetro, mas na verdade é 1 centímetro. Aí nesse pedaço aqui, ó, você pode arredondar um pouquinho mais para ficar uma linha harmoniosa. Eu quero 3 pregas no ombro, então eu dividi daqui até aqui por 4. E aí vão aparecer 3 traços. Eu vou ligar esses traços até o ápice do seio. Agora eu vou pegar a parte que mais dá volume no decote e aqui também e vou traçar uma linha até em direção ao ápice do seio. Vou pegar então mais ou menos aqui, até aqui, daqui até aqui. Vou apagar esses traçados para não confundir. Eu acabei traçando mais uma linha aqui no meio. Essas marcações são para diminuir aqui esse pedaço, porque o tecido tende a ceder por ele estar no sentido enviesado. E aí a gente faz uma diminuição aqui. E para isso, eu marquei ao lado dessas linhas 1 centímetro, ó. E aí vou traçar novamente desse ponto até o ápice em cada uma. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever aqui no canal, principalmente se você tem dificuldade de entender a modelagem e a costura,
pois eu uso um linguajar mais simples e também ensino de uma forma mais detalhada para ajudar no entendimento. Já tracei conforme eu expliquei e agora eu vou apagar essas duas linhas laterais da pence, deixando só essa aqui do meio. Eu já desmanchei as linhas da pence, porém o valor dela continua aqui dentro que eu vou jogar para as pregas. Bom, eu já marquei aqui também as pregas da seguinte forma: a partir dessa linha principal aqui, eu marquei 1 centímetro para cá e fiz um traço. Aí marquei mais 1 centímetro, fiz outro traço. Marquei mais 1 centímetro, fiz outro, depois outro e depois outro. Aí para lá a mesma coisa, a partir da linha para lá, eu marquei 1 centímetro, tracei, mais um tracei, mais um tracei e mais um tracei. Agora eu vou esticar essas linhas até o ápice do seio, mas não todas as linhas. Ó, essa linha vai fechar nessa, ou seja, a prega vai fechar para cá, ó. Então, aqui eu sei que eu tenho uma prega, aí eu tenho um espaço, depois mais uma prega, mais um espaço, mais uma prega. Da mesma coisa aqui, ó, um espaço, depois uma prega, um espaço, depois outra prega. As pregas vão ser fechadas para cá. E as linhas que eu vou esticar aqui para cima são essa que já tá, depois essa, depois essa, depois essa e depois essa, até o ápice do seio. Já risquei aqui e agora eu vou cortar essas linhas até chegando aqui próximo ao ápice do seio, sem destacar aqui o papel. Vou fazer isso aqui embaixo e aqui em cima nas pregas. Aí vou tirar o excesso também de papel desse lado aqui para ficar mais fácil de fechar essas preguinhas aqui. Eu já cortei aqui embaixo e também aqui em cima. E vinquei essas preguinhas, que na verdade não são preguinhas, elas são pences camufladas. Por que camufladas? Porque você faz aqui no molde, porém no tecido você não consegue ver essas preguinhas. E elas são feitas aqui justamente para reduzir aqui o decote, e aí você vê o efeito dela no tecido, mas você não vê elas fechadas. Bom, agora eu vou fechar essa pence do busto e aqui eu posso jogar ela tanto aqui pro ombro quanto aqui para baixo. E eu acho que eu vou jogá-la aqui para baixo. Para facilitar aqui o entendimento, eu vou colocar uma fita crepe prendendo aqui em cima, só para você ver o efeito que ela vai fazer aqui embaixo. Já colei a fita crepe aqui em cima e agora eu vou fechar a pence do busto para você ver o efeito que ela faz aqui embaixo. Então, quando eu fecho aqui, ó, ela abre aqui, ó, dando volume nas pregas. Colei um pedacinho de papel aqui embaixo, mais ou menos, só para prender aqui as pregas no lugar, porque eu quero que você veja o efeito que dá aqui nas pregas do ombro. Então, agora eu vou fechar as pences camufladas para jogar o valor delas para cá. Colei um papel aqui embaixo, só nas laterais aqui, e aí eu distribuo essas duas tirinhas aqui por igual, mantendo a largura igual. Agora eu tenho que acertar as linhas. Aqui em cima ficou todo irregular, então vou traçar reto desse ponto a esse. E aqui também eu tenho que acertar, ó. Tá vendo que deu um dentinho? Então tem que acertar. Aqui embaixo eu não vou mexer por enquanto, eu vou passar esse molde a limpo para terminar de explicar. Eu acabei recortando aqui embaixo para facilitar aqui para mim. Então eu recortei o molde todo em volta e aí passei a limpo para cá em outro papel. Mas aqui eu já até fiz as preguinhas e vou tirar daqui a pouquinho para te explicar. Então, ó, fica embaixo, fica com as preguinhas aqui. O meu aqui parece que é muito pequenininho, porque aqui é miniatura, né? Então, as pregas ficam pequenininhas. Mas em tamanho real, elas vão ficar um pouquinho maior. Então, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pregas. E aqui em cima também eu fiz, ó, as preguinhas do ombro. Aí, se você quiser fazer aqui no ombro, igual eu fiz aqui, ó,
que eu fiz primeiro as pregas, depois eu risquei reto aqui, ó. Coloquei a régua aqui embaixo, desse lado a esse, e tracei. Aí no ombro, se quiser fazer também assim, ao invés do que eu fiz anteriormente, também dá certo. E aqui as pregas ficam ruins assim, porque aqui é papel, né, difícil para fazer. Mas você, no tecido, você quiser fazer ela um pouquinho tombadinha para lá, você pode. Um pouquinho para cá, você pode. Fazer ela mais espaçada, pode. O que eu aconselho é que você deixe uma margem um pouco maior aqui para baixo, para quando você movimentar aqui as pregas conforme o seu gosto, aí não ficar faltando tecido. Aí depois que você ajeitar as pregas certinhas, aí você recorta reto, né, igual eu fiz aqui, aí você vai fazer reto aqui na margem de costura. Então agora eu vou desmanchar para te explicar como que eu fiz aqui as pregas. Antes de desmanchar aqui as pregas, deixa eu só falar um detalhe. A pence é colocada na peça para acomodar o seio. Então, por exemplo, uma roupa mais justa, ela serve para dar aqui o volume que a peça precisa para não achatar o seio. Quando eu tirei ela daqui, eu transformei a pence em pregas. E aí, o volume do seio continuou, ó. Você consegue observar que aqui tem um volume? Então, mesmo eu tirando a pence daqui, a peça vai acomodar o seio porque ela foi transformada aqui em pregas. Já desmanchei aqui as pregas e no molde aqui eu deixei marcado aquela linha inicial da pence. Aqui é o ápice do seio e essa linha, então, é essa aqui, ó. E eu fiz essa marcação mais para eu fazer aqui as pregas conforme eu havia te orientado anteriormente. Mas como eu disse, você pode movimentar essas pregas. Então, eu dobrei assim, ó, igual eu falei, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E uma coisa que eu esqueci de falar é que você deve marcar aqui no molde, como eu passei a limpo, eu passei a marcação para cá, mas eu não expliquei anteriormente, né? Essa marcação aqui é o centro-frente, ó, que tá marcado aqui no molde, que é o mesmo que esse aqui da base, ó. E eu preciso saber essa marcação porque eu tenho que fazer agora aqui a medição daqui, aqui, e ver quanto tá a mais na largura da minha cintura. E na base aqui, ó, eu posso medir daqui, aqui, daqui, aqui, somar o valor e ver quanto que deu. Ou medir daqui, aqui e descontar a pence, que é a mesma coisa. Então, eu preciso da largura da cintura menos o valor da pence, porque a pence, ela está aqui dentro. E sabendo essas medidas, aí eu subtraio. Vamos dizer que aqui na cintura deu 20 centímetros. E aqui se tiver dado 25, por exemplo, eu sei que 5 é o tanto a mais que eu tenho para fazer as pences, para fazer as pregas. Sabendo isso, eu posso fazer as pregas conforme eu expliquei aqui, mas também eu poderia fazer aqui uma prega, umas 2 pregas, por exemplo, com a largura mais profunda. Então, eu sabendo quanto que eu tenho aqui a mais do que a minha cintura, é só eu pegar o valor e distribuir em pregas conforme o meu gosto. Eu fechei novamente aqui as pregas e aí vou cortar aqui onde está a linha que eu retracei. Ainda vou fazer aqui uma alteração na cava que poderia ter feito no início, mas não vai interferir em nada do que já foi feito aqui. Eu vou descer 1 centímetro e retraçar a cava. E agora eu vou ligar com linha reta desse ponto a esse. Quando eu transferir a pence, aqui ficou um pouquinho torto, por isso que eu religo aqui. E a questão de descer aqui na cava, você tem que conhecer a modelagem que você usa. Na que eu faço, eu prefiro descer um pouquinho aqui, porque eu não gosto de cava agarrada ao braço, ó, debaixo do braço, mas isso aí você precisa conhecer a sua modelagem. E agora, então, eu vou recortar esse pedacinho aqui e retirar essa lateral. Eu
vou utilizar essa linha do centro da pence como fio do tecido. E agora eu vou mexer nas costas. Eu copiei o molde costas em outro papel e também já repeti aqui algumas medidas que foram feitas na frente. Na frente eu entrei no decote 3 centímetros em direção ao ombro. E aí eu repeti aqui nas costas. Desci 1 centímetro na cava e retracei ela. E também já fiz aqui o desenho do decote. O que você precisa saber aqui? Se o seu decote na frente for um decote muito profundo, não é bom que nas costas seja também, porque senão essa alça aqui pode ficar caindo. No meu caso aqui, eu fiz a marcação na reta da linha da cava, ó. Tracei daqui a aqui. Para mim foi bom, mas você tem que analisar conforme você fez na frente, para, como eu falei, não ficar caindo aqui a alça. Se você tem roupas que costumam dar papos aqui nas costas também, dá aquela sobra, dá para fazer essa correção aqui no molde também, igual foi feito na frente. Como que seria essa correção? Você pega mais ou menos a metade aqui dessa linha, vou fazer no olho mesmo, mas se você quiser medir, mais ou menos aqui. Aí você acrescenta ali 1 centímetro. Traça uma linha reta em direção à cava. E aí, eu vou cortar aqui e volto para mostrar. Quer fazer os moldes em miniaturas como os meus? Para isso, você vai precisar de ter em mãos a régua escalada. Eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando. Também, se você quiser só imprimir a régua, eu também preparei essa régua para você. Vou deixar os links na descrição aqui abaixo. Depois de recortar aqui o molde, eu cortei aqui também, ó. E aí, eu vou encostar agora essa parte de baixo aqui do molde na linha traçada ali do lado, de 1 centímetro. E aí, é só colar e retraçar aqui o decote. Eu já vou fazer a montagem do macacão nesse papel. Para isso, eu preciso de uma linha reta para posicionar aqui os moldes. E aí, como que eu fiz? Eu peguei a linha que estava aqui no molde da pence, estiquei ela até em cima ali no ombro. E posicionei aqui mais ou menos no papel, e aí eu medi da beirada aqui do meu papel até essa linha, quanto que dava para eu traçar essa linha de cá. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que deu 15 centímetros da beirada do papel até essa linha. Aí, eu coloquei 15 daqui para lá, em toda a extensão aqui do papel, e tracei essa linha. Aí, eu posicionei aqui mais ou menos para ver a altura e tracei essa outra linha aqui, ó. Aí, eu esquadrei ela, na verdade. Coloquei o esquadro encostado nessa linha aqui, tracei para lá, depois virei para cá e tracei para cá. Agora eu vou fechar as pences, vou fechar as pregas aqui para posicionar corretamente ali no molde. Agora eu vou posicionar o molde da seguinte forma, com as pregas fechadas, eu encosto a lateral nessa linha, aqui a parte de baixo da linha do fio nessa linha e a parte de cima aqui em cima. Aqui eu tô posicionando o molde assim, mas é para te explicar, porque na verdade eu vou fazer aqui um acréscimo, mas que eu já poderia fazer até na blusa separadamente, não precisaria ser aqui no papel. Mas eu vou fazer aqui para você visualizar. Então, eu vou dar a folga de vestibilidade, que é para você conseguir vestir o macacão e não ficar puxando no gancho, vou dar 3 centímetros. Esse valor é bom testar para ver se fica bom. Como ele vai ter um corte na cintura, depois você pode tirar um pouquinho mais ou aumentar. Para aumentar, você deve acrescentar um pouco mais na margem, tanto da blusa quanto da calça, para você não ficar faltando tecido. Mas geralmente uns 3 centímetros é o suficiente. Então, posicionei a blusa aqui e agora eu vou pegar a calça, a parte da frente da calça base, e vou posicionar o fio dela
na parte de cima, aqui nessa linha, e na parte de baixo aqui da barra também, aqui no final dessa linha. Só que antes disso eu vou fazer o acréscimo que eu falei. Então, a partir dessa linha aqui, eu vou acrescentar 3 centímetros. Depois eu vou marcar o meio dessa linha. Eu já fiz aqui o acréscimo dos 3 centímetros e marquei a metade dele nessa parte pontilhada. Bom, e agora eu vou posicionar a calça encostando o fio dela nessa linha, em cima e embaixo. Só que aqui eu quero te mostrar um erro que aconteceu comigo, que é bom eu explicar para não acontecer com você. Bom, eu fiz essa base aqui da calça de última hora, porque eu fui procurar o meu molde base para fazer essa aula e não achei. E eu acabei esquecendo de conferir se as medidas que eu estava usando para fazer essa calça estavam batendo com a blusa base. Então, quando eu colocar aqui, ó, você vai ver que tá dando uma diferença aqui, ó. Eu vou considerar que a calça está na cintura certa e aqui eu tenho como ajustar por causa das pregas, lembra? Então, considere que aqui a blusa está com a cintura da mesma largura da calça. Então, quando você for fazer o seu, você vai medir, conferir antes, tá? E agora eu vou encostar a lateral da calça nessa linha aqui, ó. Tá vendo que sobra aqui um pedaço? É porque na hora que a gente vai fazer a base, a gente desce aqui, porque eu tô fazendo a base da calça. Mas o macacão, ele precisa desse espaço aqui, ó, porque aqui não vai ficar rebaixado na cintura. Então, eu vou encostar aqui na lateral e aí subir a linha aqui do centro-frente até em cima aqui, ó. Como o pedaço aqui é pequeno, porque eu estou fazendo em miniatura, eu estou fazendo a olho mesmo, mas no tamanho real você usa a régua aqui, ó. Então, depois eu vou ajustar aqui a base para ficar da mesma largura aqui da calça. Eu posso tirar um pedacinho aqui na lateral também, que dá certo, tá? E aí, eu vou fazer agora os acréscimos na calça. Vou passar as alterações que eu fiz aqui na base e algumas eu vou sugerir que você faça um pouquinho diferente do que eu fiz, que eu acho que vai ficar melhor. Mas é sempre bom você testar, principalmente a parte da calça. Aí é bom você cortar num tecido mais baratinho, um lençol velho, ou até mesmo um TNT, para ver se as medidas vão ficar boas para você. Então, aqui no gancho, eu saí 3 centímetros e desci 3. Na minha calça mesmo, eu saí 3, desci 5. Mas eu acho que fica melhor com 3. Outra coisa que você pode fazer, ao invés de sair os 3 aqui, você sai 1,5 e coloca 1,5 aqui na lateral. Aqui na altura do joelho, eu saí aqui 3 centímetros de cada lado. Na minha calça, eu saí 4. Mas isso também é questão de gosto. Você pode, às vezes, querer um joelho, a largura do joelho não tão larga, né? Aí você sai menos do que eu coloquei aqui. E aí, tem que retraçar aqui o gancho da seguinte forma, pegando nessa marcação aqui, traçando de jeito que chegue aqui, ó. E aí, depois traça daqui até aqui na linha do joelho, acompanhando mais ou menos o formato dessa linha aqui, ó. E aqui na lateral, liga daqui até aqui, pode ser com linha reta. Você tem que ir traçando o molde e corrigindo onde você vê defeitos. Aqui, por exemplo, eu vi um biquinho para fora, então eu tracei mais reto aqui, ó. E se você quiser uma calça com a boca mais justa, o macacão que eu fiz para minha amiga é desse modelo. Vou deixar o link dele na descrição para você dar uma olhada lá, como que eu falei lá, como que eu expliquei. Bom, a frente da calça do macacão já está pronta, é uma peça que não tem detalhes, não tem bolso, então aqui já está pronto. Aí você usa essa linha aqui como fio do tecido, coloca o nome da peça, qual parte é e quantas vezes cortar. Agora vamos para a parte das costas. Eu posicionei a blusa costas aqui, onde eu queria fazer o molde. E aí, eu medi da beirada do papel até aqui, quanto que deu, e aí fiz a mesma coisa em toda a extensão do papel para traçar essa linha aqui, ó.
Depois que eu tracei essa linha, eu encostei o centro costas nessa linha, posicionei aqui. E para marcar o fio do tecido da calça, eu fiz da seguinte forma: eu medi dessa distância daqui para lá, a mesma distância que tem aqui do centro costas até o fio do tecido na calça. E essa parte aqui, ó, aí tá, essa linha eu tracei até embaixo, com a mesma largura. Então, vamos dizer que deu 10 centímetros, eu marquei daqui, aqui 10 centímetros, e aí marquei 10 centímetros em toda a extensão dessa linha aqui, ó, para traçar até embaixo. Essa parte aqui da calça eu não vou utilizar, então eu dobrei ela para dentro. Essa linha aqui, ó, é a linha da cintura inicial quando faz a calça. Depois, na hora que tá traçando a calça, a gente sobe aqui no centro costas. Nesse caso, eu não vou utilizar esse pedacinho aqui, ó. Vou dobrar ele para dentro. Aí, vou encostar o centro costas nessa linha e o fio do tecido nessa linha aqui. Tanto aqui em cima quanto embaixo na calça. Posicionada ali, eu venho e colo aqui a calça para ela ficar no lugar. Eu não sei se eu falei, mas eu tracei 1,5 cm abaixo da blusa, depois mais 1,5 cm, tracei uma linha reta, igual eu fiz na frente, para encostar a cintura da calça nessa linha de baixo e a blusa nessa linha de cima. E aqui vai ser o meio da peça. E a lateral aqui também da calça tem que estar encostado nessa linha aqui. A pence da calça e a pence da blusa não estão se encontrando, ou seja, a da calça está para lá e a da blusa está para cá. Além disso, a da calça ela está menor na largura do que a da blusa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa aqui da blusa, chegar ela mais para cá para ficar na mesma reta da calça. E também vou fazer ela um pouquinho menor, e o valor que sobrar eu vou tirar aqui na lateral. Eu já até tinha tirado, depois que eu lembrei que tem essa diferença aqui, ó. Então, para saber certinho, eu tenho que medir daqui até aqui, daqui até a lateral da blusa, somar os valores e fazer a mesma coisa aqui embaixo e ver a diferença, qual que está maior. No meu caso aqui, eu sei que a calça está menor. Então, vou ter que tirar aqui na lateral da blusa esse valor. Então, esse pedaço aqui vai ser retirado e aqui eu já tracei a linha do fio do tecido. É só encostar o esquadro aqui na barra da blusa, que tá reto, né? E aí traçar uma linha para cima. Aqui na lateral vai ter que ter uma linha aqui ligando os dois pontos, ó. As mesmas alterações que eu fiz na calça frente, eu repito aqui nas costas. Então, aqui no gancho, eu saí 3 centímetros, desci 3, retracei o gancho. Aqui no joelho, de um lado e de outro, eu saí 3 centímetros, na barra também 3 centímetros, e aí tracei exatamente como eu fiz na frente. Sempre fazendo aquela análise para ver se não está dando algum bico. Igual aqui deu um errinho, eu acertei, ó. Eu passei a limpo a frente da blusa, no mesmo papel que eu estava utilizando aqui. E aquela linha reta inicialmente que foi feita aqui abaixo da blusa, de 1,5 cm, como eu joguei ela no molde, quando eu abri as pregas, ficou com formato aqui, igual estava anteriormente na blusa, ou seja, formato mais arredondado. E eu acho que eu esqueci de falar que aqui, ó, nesse pedacinho e nesse, tem que fazer a ligação, né, que estava aberto aqui, ó, dos dois lados. Então, essa linha aqui, esse pedacinho de 1,5 cm faz parte da calça, assim como aqui, ó, essa linha de baixo faz parte da calça e a linha de cima faz parte da blusa, ou seja, o meio da peça é aqui, ó. Aí tem que colocar todas as informações nos moldes, né? A parte das pregas também é bom colocar, tanto embaixo quanto aqui no ombro. E aqui, ó,
no centro costas, vai ser zíper. Então coloquei também escrito ali. E eu gosto sempre de marcar as mesmas linhas que tem no molde base, colocar na peça que eu vou fazer. Então, por exemplo, aqui ó, linha do quadril, linha do gancho, linha do joelho, o fio do tecido. É bom colocar isso porque fica mais fácil de montar a peça. Aí no tecido você não precisa de riscar essas linhas aqui, você dá só um picozinho aqui, ó, de um lado, de outro, e facilita na hora da montagem. Então está finalizado esse molde. Se tiver alguma dúvida, pode falar nos comentários que eu respondo. Se você ficou com alguma dúvida, não hesite em perguntar. Fique ligado porque a próxima aula será a aula da costura dessa peça. Não saia daqui sem deixar o seu like e assistir os vídeos que estão na tela. Fica com Deus, até a próxima, tchau!